Boa noite, Boa noite. que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e a vida de toda a sua família. Meu querido irmão, amado amigo que nos acompanha, que está conosco nessa noite, é um grande prazer estar com vocês aqui na nossa sexta live. Já temos aqui 4 pessoas online. Eu quero pedir a você que está online, Heloísa, boa noite, minha irmã. Boa noite, irmão. A paz, graça a paz do nosso Senhor Jesus. Deixe seu comentário aqui, mostra aí pra gente que você tá online, tá participando com a gente, assim como a irmã Heloísa fez. E compartilha essa live. Nós na semana passada não realizamos a sexta live porque nós tivemos o congresso da Igreja Batista do Bairro Novo Mundo, a nossa igreja. Tivemos o congresso da família. Por isso nós não estivemos realizando, porque começou na sexta-feira, foi de sexta a domingo. Não sei se você ficou sabendo, mas nós publicamos aqui na página da igreja, tentamos informar isso. Por isso que não foi realizada a sexta live, mas agora nós vamos continuar, se Deus assim nos permitir, para a honra e glória do Senhor. Então, participe conosco, convide mais pessoas aí agora, já pode compartilhar essa live, as pessoas vão saber que a gente está online, então já clica aí, chama todo mundo, porque é um grande prazer, uma grande alegria para a gente poder cultuar o Senhor junto com você, junto com a sua família também. Então convide aí a sua família, aquelas pessoas que estão junto com você na sua casa, para que agora a gente possa cultuar junto. A gente vai estar orando, a gente vai louvar a Deus juntos, a gente vai louvar aqui, você pode louvar aí também na sua casa. Nós precisamos estar sempre cultuando ao Senhor. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de receber todo o louvor. E também é necessário que a cada dia nós estejamos aprendendo da palavra do Senhor, estudando essa palavra viva e eficaz, que é a palavra de Deus, que tem poder para transformar a vida de todo o ser humano, não importa o quão perdido o ser humano se ache, se encontre. Às vezes a própria pessoa acha que não existe mais salvação para ela, mas existe salvação através da fé em Jesus, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir essa palavra que é viva e eficaz, ouvir a palavra, a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Nós estamos aqui para isso, para cultuarmos ao Senhor, para ouvir essa palavra, para louvarmos a Deus. Então, eu quero te convidar agora para nós orarmos, para você fechar os seus olhos. Nós vamos estar orando com a irmã Raquel, vai estar nos conduzindo em oração e vamos estar orando juntos aqui. Se você tiver algum pedido de oração, você pode colocar nos comentários o seu pedido de oração, porque nós vamos também ao término, depois de nós fazermos o estudo aqui, estarmos mais uma vez orando juntos, e aí os seus pedidos vão estar aqui também na nossa oração. Mas agora eu te convido a colocar a sua família, toda a sua vida diante do Senhor. Se você teve um dia bom, que agradeça ao Senhor agora. Se não teve, agradeça ao Senhor também, mas coloque diante dele as suas dificuldades, aquilo que aconteceu. Se derrame diante do Senhor, ele está com os ouvidos atentos para te ouvir. A Bíblia nos mostra isso, nos diz isso. Deus, ele ouve as nossas orações. Então, se derrame diante dele, coloque diante dele toda a sua vida. Se há algo te angustiando, se há alguém da sua família que você deseja que seja alcançada pela palavra de Deus, que você desejaria que estivesse aí agora do seu lado, cultuando, alguém que por algum motivo não senta mais à mesa com você, não para mais para conversar, não cultua ao Senhor junto contigo, ore por essa pessoa agora nesse momento. Vamos estar orando. A irmã Raquel vai estar nos conduzindo em oração. Ore conosco. Oremos. Senhor nosso Deus, poderoso Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome, Amém, Senhor. Jesus. Obrigado, Senhor, por nos dar vida, saúde, de estarmos até aqui, Pai, que o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, Senhor, por todos os benefícios que o Senhor tem nos feito, Pai. Em tudo o Senhor tem estado conosco, Pai. Temos sim passado por tribulações, mas o Senhor sempre está presente em nossas vidas. Pai, agora eu peço, Senhor, que pela tua misericórdia, Senhor, usa o teu servo, Pai, para falar a tua palavra, e somente a palavra, Senhor, que ele seja boca, Senhor, usado por ti, Pai. Que não seja nada para nos agradecermos, mas tudo seja para honrar e glorificar o teu nome, que pessoas venham, entendam a tua palavra e consigam viver conforme a tua vontade, Pai. Muito obrigado, Senhor, por todas as coisas, Pai. Nos abençoe, guarde cada família, Senhor, que está assistindo, Pai. Que o Senhor possa estar confortando também tantas pessoas que estão enlutadas, Senhor.
Que o Senhor possa ter misericórdia dessas famílias. Obrigado, Pai, por tudo. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor. Levante aí a sua voz. Vamos cultuar o Senhor agora com hinos, com louvores. Agradecer aqui a irmã Gilda, que está conosco, nossa irmã aqui da Igreja Batista no Bairro Novo Mundo. A irmã Jocilene, minha tia Helene, muito obrigado aí pela presença. Deus abençoe, continue conosco. Vamos juntos louvar o Senhor. Irmã Joselma, Deus abençoe, minha irmã. Boa noite, prazer receber a irmã aqui, podemos cultuar juntos. Irmã, aqui em cima tinha mais alguém? Passou. Dirlene, tia Dirlene, Deus abençoe. Muito bom ter vocês aqui cultuando ao Senhor conosco. Ronaldo, meu tio. Ronaldo, Deus abençoe. Eu estou vendo aqui o nome do Facebook, né? Não está o nome dele, mas a irmã Raquel conhece. Deus abençoe. Vamos juntos louvar o Senhor? Vamos estar levantando a nossa voz em louvor, o único que é digno de toda a honra e toda a glória de receber o nosso louvor. Compartilha a live, chama mais gente para participar. Vamos juntos cultuar. Eu quero estar, te dar o meu louvor. Preciso desse amor. Jesus é tudo para mim. Meu coração te entreguei, pois deixa a vida por mim. Tua graça é tudo que eu preciso. Jesus é tudo para mim. Abraça-me, Senhor, não me deixe. Eu quero estar em teus braços de amor. E agora que perto estás, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo eu quero estar para sempre. Contigo eu quero estar, te dar o meu louvor. Preciso desse amor. Jesus é tudo para mim. Meu coração te entreguei, pois deixa a vida por mim. Tua graça é tudo que eu preciso. Jesus é tudo para mim. Abraça-me, Senhor, não me deixe. Eu quero estar em teus braços de amor. E agora que perto estás, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo eu quero estar para sempre. Agora que perto estás, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo quero estar para sempre. Em tua presença me esconderei. Em tempo e fora de tempo eu te louvarei. Abraça-me, Senhor, não me deixe. Eu quero estar em teus braços de amor. E agora que perto estás, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo eu quero estar para sempre. Agora que perto estás, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo quero estar para sempre.
Glória a Deus. Como é bom nós podermos louvar o Senhor, essa alegria que preenche os nossos corações, de podermos cultuar a Deus, de podermos render louvores. Nós vamos estar mais uma vez louvando ao Senhor, mas antes quero agradecer aqui a vida do Marlon, acabou de entrar aí. Marlon, o querido amigo lá da Guarda Municipal de Campos dos Goytacazes. Deus abençoe, meu amado, você e toda a sua família. Agradecer também aqui a presença do Manuel. Papai. Eu sou. Deus abençoe, querido. Teve mais pessoas que entraram. A irmã Ruth está presente, está aí cultuando ao Senhor conosco também. Deus abençoe você e toda essa família amada. Tia Nilza, que tá junto com o tio Ronaldo, mandou Aí, tia oi. Nilza e tio Ronaldo aí também cultuando a Deus, alegres em louvar o Senhor conosco. Então vamos mais uma vez louvar, cantar ao Senhor com a irmã Raquel. Vamos estar mais uma vez cultuando e adorando ao Senhor através do louvor. Se você ainda não compartilhou essa live, não chamou mais alguém para participar com você, convide agora. Convide aí, compartilhe a live para que mais pessoas possam cultuar o Senhor conosco. Daqui a pouquinho vamos estar aqui continuando o estudo da Carta aos Romanos. Hoje o capítulo 14. Colocamos como tema para a meditação dessa noite, fortes e fracos. E na palavra do Senhor vamos entender o que isso quer dizer, o que a palavra está nos dizendo a respeito disso. Vamos louvar o Senhor, nós aqui e você aí com toda a sua família. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Irmã Epifânia, Deus abençoe. Irmã Cristiane. Perto quero estar, junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam
Amém. Glória a Deus. Louvamos a Ele, a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador de nossas vidas. Nós estamos gratos, né? Podemos cultuar o Senhor aqui e poder ter você aqui com a gente. Irmã Renata chegou aí também. Deus abençoe minha irmã Adriana, irmão Fabiano. Deus abençoe, meu querido. Estamos com saudades. Irmã Cristiane também está online com a gente cultuando ao Senhor. Irmã Epifânia, muito obrigado. Vamos juntos continuar louvando ao Senhor, cultuando a Deus. Nós vamos estar agora passando ao nosso estudo, a continuidade do nosso estudo. Logo depois nós vamos estar mais uma vez louvando ao Senhor. Então fique aí conosco para juntos nós continuarmos cultuando ao Senhor. Nós vamos ler juntos. Eu vou ler aqui, vocês aí na casa de vocês. Romanos capítulo 14, do verso 1 ao verso 12. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 14, do verso 1 ao verso 12. Vamos ler juntos. Se você ainda não compartilhou essa live, compartilhe para que mais pessoas possam participar com a gente. Muito obrigado. Estamos gratos pela sua vida, que tem participado, compartilhado, comentado. Deixe aqui o seu pedido de oração. Depois ao final aqui da nossa live nós vamos estar orando. Então pode deixar o seu pedido nos comentários. Não esqueça de compartilhar essa live, de curtir, para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra do Senhor, tá? Então vamos ler juntos, amados. Já deu tempo aí de você abrir a sua Bíblia. Romanos capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 12. Aqui é o início de uma sessão, podemos dizer assim, que o apóstolo Paulo ele vai falar a respeito de um determinado assunto e que nós provavelmente gastaremos aqui 3 sextas-feiras falando um pouco sobre isso. Nós vamos depois estar esclarecendo. Então vamos lá, Romanos 14, do verso 1 até o verso 12. A palavra de Deus diz assim: acolhei ao que é débil na fé ou ao que é fraco na fé, não, porém, para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o fraco, o débil, come legumes. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julga o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o sustentar. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus, e quem não come para o Senhor não come e dá graças a Deus, porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos, quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Feche os seus olhos, vamos orar, vamos agradecer a Deus pela leitura da sua palavra. Senhor Deus, Pai de amor, misericórdia e justiça, nós louvamos o Senhor, Pai, e agradecemos pela sua palavra viva e eficaz, a sua palavra transformadora, a sua palavra, Pai, penetrante, que penetra no coração humano, Pai. Pedimos agora que pela sua misericórdia, o seu Espírito Santo fale a cada coração que cultua ao Senhor nessa noite, Pai. Use o teu servo nesse momento como um instrumento do Senhor para falar aquilo que o Senhor deseja falar nessa noite. Ó Pai, dá-nos entendimento da sua palavra. Nós te pedimos agradecidos em nome e por amor de Jesus. Amém e amém. Amados, nós estamos há algum tempo estudando a carta aos Romanos.
Essa carta foi escrita para a igreja em Roma originalmente, e Deus fez com que ela fosse preservada e chegasse até nós na sua palavra, na Bíblia. Então aqui o apóstolo Paulo, ele está apresentando, ele está falando, ele está esclarecendo muitas coisas para a igreja em Roma a respeito do Evangelho de Jesus Cristo. E nós já vimos aqui algumas questões que são sempre importantes de nós lembrarmos. A igreja em Roma era uma igreja que ela tinha em sua membresia, né? Nós tínhamos ali naquela igreja pessoas que eram do povo judeu e pessoas que eram gentias, pessoas que não eram do povo judeu, aquele povo de Israel, que era chamado de o povo de Deus. Então tinha pessoas que eram judeus, que antes de se converter ao cristianismo eram pessoas que seguiam a religião judaica, e tinha pessoas que eram gentias, que participavam de outro tipo de religião, que não tinham nenhuma religião, e se converteram ao cristianismo, passaram a ter fé em Jesus Cristo, na obra dele, no Evangelho de Jesus Cristo, e passaram então a ser seguidoras de Cristo. Então essa igreja ali é uma igreja que tem pessoas de culturas diferentes, pessoas que vieram de criações diferentes, até mesmo de nações, né, diferentes. Então é uma igreja que ela é mista, ela não tem só judeus ou tem só gentios, não são só romanos na igreja em Roma, mas tem romanos, tem judeus, enfim, tem alguns povos ali, pessoas de diferentes lugares nessa igreja. Então o apóstolo Paulo, ele inspirado por Deus, ele faz essa belíssima explicação, essa belíssima explanação do que é o Evangelho aqui na carta aos Romanos. Nós já vimos isso, ele vai explicar o Evangelho, ele vai falar que nós, a humanidade, nós, homens, nós somos justificados como? Como que nós, sendo pecadores, somos tidos por Deus, diante de Deus, como justos, né? Que ele já havia explicado que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então o que merecíamos seria a condenação eterna, mas através de Jesus Cristo, ele vai explicar isso para a gente aqui, e somente através de Jesus Cristo nós então recebemos a justificação, de forma que a justiça de Jesus é atribuída a nós, e ele sofreu o preço pelos nossos pecados, ele pagou o preço pelos nossos pecados. Então nós somos justificados diante de Deus pela graça de Deus, através da obra de Jesus Cristo, somente em virtude do que Jesus Cristo fez. E em consequência disso, né, nós não deixamos de ser pecadores. Nós somos pecadores, porém aqueles que estão em Cristo Jesus, que creem em Cristo Jesus e são agora seguidores dele, são pecadores redimidos, justificados por Cristo e religados, que agora têm novamente paz. E para aqueles que estão em Cristo, a palavra vai dizer, nenhuma condenação há. Então aqueles que estão em Jesus Cristo, aqueles que creem nele e vivem para ele, não são mais condenados ao inferno, mas estão salvos pela graça, mediante a fé naquilo que Jesus Cristo fez. E isso vai gerar em nós, se realmente compreendermos o Evangelho, nos comprometermos com esse Evangelho de Jesus Cristo, nos comprometermos com Jesus Cristo, porque ser seguidor dele é buscar ser assim como ele é, e ele nos instrui a como fazer isso na sua palavra, na Bíblia, né? A palavra revelada, os próprios relatos do Evangelho, de como ele agiu quando esteve aqui, nos ensina a respeito disso. Então, e isso vai gerar em nós, ou deve gerar em nós, o resultado de vivermos de uma forma amorosa, de uma forma justa, sempre buscando ser justos, gentis, sermos alegres, porque a confiança e a certeza da salvação em Cristo Jesus gera em nós alegria. Nós temos alegria na segurança que temos da salvação através de Cristo Jesus. Então, meus queridos e meus amados irmãos, aqui agora o apóstolo Paulo ele vai iniciar um assunto. Ele já havia explicado praticamente todo o Evangelho quando nós chegamos aqui. Lembrando que a carta aos Romanos já tem 16 capítulos. A gente já está aqui no capítulo 14, ou seja, estamos caminhando para o fim. Então ele havia explicado aqui praticamente todo o Evangelho de Jesus Cristo, que todos nós seremos julgados, todos nós éramos merecedores da condenação eterna, à morte eterna, ao inferno, mas pela graça de Jesus Cristo, pela fé nele, somente pela fé somos justificados.
ele fala que isso deve gerar em nós uma mudança de mente. O fato de Jesus Cristo entrar em nossa vida gera em nós uma mudança de mente. E agora então ele vai dizer no capítulo 12, nós passamos a viver de uma forma amorosa, amando os nossos próximos, os nossos irmãos e amando até mesmo os inimigos, né? Nós já falamos sobre isso aqui, né? Não pagar o mal com o mal, aquele estudo muito interessante do capítulo 12. E agora aqui ele vai tratar de um problema que estava acontecendo naquela igreja. Como nós dissemos, aquela igreja era uma igreja que tinha ali judeus, tinha pessoas que não eram do povo judeu, romanos, gentios. Então, aqui o apóstolo Paulo, o que ele praticamente faz é o quê? Tudo que ele havia ensinado, ele pega agora e faz uma aplicação em um problema específico. A preocupação central do apóstolo Paulo aqui, capítulo 14, todo o capítulo 14 e uma parte do capítulo 15 é a comunhão da igreja. A igreja ali em Roma, ela tinha um problema. Então o apóstolo Paulo ele pega e faz uma aplicação prática de tudo que ele havia ensinado. Tudo aquilo que ele havia ensinado, agora ele está aplicando de forma prática em relação a um problema. É como se ele dissesse para aqueles irmãos, para aquela igreja: olha só, vocês entenderam que tudo aquilo que eu disse até aqui, tudo aquilo que foi falado até aqui do Evangelho de Jesus Cristo, então agora eu vou mostrar para vocês como que isso se aplica nesse problema que vocês estão tendo aí na igreja. Eu vou mostrar para vocês como que isso se aplica. E o problema, qual era o problema? Quando nós lemos o texto, já começa a ficar alguma coisa clara para a gente aqui, né? O que o texto está nos dizendo. Então, o problema era qual? É esse que é apresentado aqui no capítulo 14, é claramente esse problema. Os judeus, né, nós temos dois povos, lembrando, isso é muito importante nós lembrarmos aqui. A igreja em Roma ela tinha dois povos. Ela tinha o povo judeu, né, que seguia a religião judaica antes de se converter ao cristianismo, e o povo gentio. E estava acontecendo um problema naquela igreja, e o problema era a respeito de alguns que haviam se convertido, tinham fé em Jesus Cristo, mas compreendiam que era necessário continuar seguindo a lei cerimonial do Antigo Testamento, que está lá em Levítico 11, que é que fala a respeito de quais animais pode se comer, quais carne pode comer, quais carne não pode comer. Também se fala de dias que deveriam ser guardados, né? Aqui especificamente as festas, algumas festas que eram guardadas pelo povo judeu, e alguns compreendiam que esses dias eram dias que eram importantes se continuar guardando, e outros compreendiam que não. Alguns compreendiam que algumas comidas era lícito comer e outras comidas não era lícito comer. Então, basicamente era esse problema, a respeito de comidas específicas, a respeito de guardar dias. E o apóstolo Paulo está aqui principalmente preocupado com a comunhão, porque ele vai dizer que essas coisas não são coisas centrais, não são coisas essenciais à fé. O que é essencial à fé? O que é essencial à fé é basicamente aquilo que o apóstolo Paulo já tinha falado aqui a respeito do Evangelho, né? Que Jesus Cristo ele é o Filho de Deus, que a salvação é somente através da fé em Jesus Cristo, que Jesus Cristo ele se fez carne, ele habitou entre nós, ele morreu, ele foi morto, ele se entregou à morte, ele venceu a morte ressuscitando e ascendeu, ou seja, voltou para os céus junto do Pai. Então começa a haver aqui algumas discussões que não são dentro dessas questões essenciais à fé, mas são questões secundárias. E essas questões secundárias, elas podem, dependendo da forma que as pessoas tratam essas questões, podem sim causar divisões. Se você parar para ver e analisar a história da igreja, muitas coisas que não eram principais e essenciais à fé causaram divisões em algumas igrejas. Então, o apóstolo Paulo está extremamente preocupado com isso aqui, inspirado por Deus, ele vai dar instruções. Ele vai usar aqui, ele vai chamar alguns de fracos na fé e outros, subentendendo que os outros são então aqueles que são fortes na fé. Então, o que acontece é que não havia, por parte de alguns, um pleno
entendimento daquilo que era a liberdade cristã. A liberdade cristã. Então, ele vai tratar como fracos na fé aqueles que o quê? Aqueles que tinham ainda algumas ressalvas em relação a deixar de cumprir, por exemplo, as leis do Antigo Testamento, as leis cerimoniais. Não estamos falando aqui da lei moral de Deus, os 10 mandamentos, não é isso. As leis cerimoniais, as leis em relação à comida, que até mesmo Pedro é repreendido por Deus em certa ocasião. Jesus, lá em Marcos, fala a respeito disso também, nós vamos falar mais para frente. Mas então, ele está falando aqui, por exemplo, quando ele fala de fracos na fé, ele está falando dos judeus. Judeus que haviam se convertido a Jesus Cristo, haviam entendido quem Cristo era e tinham fé. Sim, tinham fé em Jesus Cristo, mas eles ainda entendiam que precisava cumprir a lei cerimonial. E Paulo não vai dizer que essas pessoas elas não são salvas por isso, tá? Essas pessoas, Paulo não vai dizer aqui, a palavra de Deus não está dizendo que elas não têm fé. Não, a palavra não diz isso. Nós estamos estudando, analisando o texto, então precisamos entender bem. Ele não está dizendo que essas pessoas não têm fé, está dizendo que essas pessoas ainda não têm o entendimento total da liberdade que há em Cristo, como por exemplo a liberdade em relação a essas comidas. Então, a questão aqui é que ainda não havia por parte de alguns naquela igreja um entendimento pleno por parte desses de que a salvação pela graça nos dá certa liberdade em algumas coisas que não são regras e regulamentos que vão manter ou trazer para nós o favor de Deus. Então ele vai classificar esses como fracos na fé, que ele está dizendo aqui em Romanos 14. E ele vai falar que fortes na fé são quem? São aqueles que entendiam que a sua salvação, a sua redenção, a sua santificação não estavam baseadas em rituais, não estavam baseadas em costumes. Por quê? Aqueles rituais, muitos dos rituais, principalmente a lei cerimonial, tudo aquilo, na verdade, toda a lei cerimonial, ela apontava para Jesus Cristo que havia de vir. E tudo aquilo foi cumprido em Jesus Cristo. Jesus é o cumprimento da lei, de toda aquela lei. Ah, pastor Elvis, a Bíblia diz então que eu não preciso seguir mais a lei? Não, nós devemos seguir a lei moral de Deus. Os 10 mandamentos, aqueles são princípios e preceitos que nós devemos seguir. Jesus Cristo não disse em momento nenhum que nós não deveríamos seguir isso. O que acontece é que a nossa salvação não é através de seguir regras ou costumes. A nossa salvação é pela fé em Jesus Cristo. E aqueles que são salvos entendem que a lei é a vontade de Deus, a lei moral, lá os 10 mandamentos. Então nós buscamos viver aquilo que Deus nos coloca como a lei. É preciso entender que aqui é a lei cerimonial, a cerimônia em relação a festas, em relação a comidas. Então Paulo está dizendo aqui que existem aqueles que já entenderam a sua liberdade cristã, a liberdade que há em Cristo, como por exemplo quanto ao que comer, como era o caso do contexto aqui. Era exatamente o contexto aqui. O que estava acontecendo era o problema em relação a essas questões de comida. O judeu, por exemplo, ele não comia porco. Pode comer, não pode comer. Entre outros alimentos também que eram tidos ali como impuros. Então, aqueles que Paulo chama aqui de fracos diriam: nós não devemos comer carne. É errado. Enquanto Jesus Cristo, lá em Marcos 7, de 14 a 23, já havia dito que o povo de Jesus Cristo, o povo dele era livre para comer qualquer alimento. Então aqueles que têm esse entendimento da liberdade de Cristo, que são chamados aqui de cristãos fortes, diriam: não, eu tenho a liberdade de comer carne. Não há, Jesus Cristo não disse que eu não posso comer a carne, ele disse que todos os alimentos são puros. O que me contamina não é o que entra, mas é o que sai. Então, isso nós podemos ver com mais detalhes em Marcos 7, de 14 a 23. Então, o texto nos mostra que havia ali naquela igreja esse problema. O apóstolo Paulo está escrevendo, aplicando tudo aquilo que ele já havia dito sobre o amor, sobre a fé e como isso muda a nossa visão, como faz que a gente olhe para as outras pessoas com mais amor, com
com gentileza, com cuidado, com justiça. Então ele está dizendo aqui como que deve ser o proceder. Essas pessoas têm entendimento diferente a respeito de assuntos que não são essenciais à fé, assuntos que são secundários. O apóstolo Paulo está dizendo, esses assuntos não devem ser de maneira alguma motivo de divisão entre vocês. Não deve haver nenhum tipo de divisão entre vocês por causa disso. Vocês não devem menosprezar um ao outro por causa disso, por causa de terem opiniões diferentes acerca de coisas que são secundárias, não são essenciais à fé. Então, nós vemos aqui que o texto nos mostra que havia ali naquela igreja esse problema. Pessoas que entendiam que deveriam ainda guardar aquela lei cerimonial, e essas pessoas menosprezavam as que não pensavam igual a elas. Ou a tendência natural, a palavra que não disse menospreza ou não, mas Paulo diz, não menospreze. Se você não come certa comida, se você acha que você deve guardar alguns dias específicos, não menospreze aqueles que entendem diferente de você. Ele está dizendo aqui, então você não menospreze. O apóstolo Paulo trata essas questões, e a Bíblia trata essas questões como questões secundárias. E ele vai tratar aqui, se você observar na palavra de Deus, os dois grupos, o que ele chama de forte e o que ele chama de fraco, como irmãos em Cristo. Ou seja, ninguém aqui, um está salvo e o outro não está salvo. Não, vocês são irmãos em Cristo Jesus. Cristo aceitou os dois, tanto o que é fraco, tanto o que é forte. Todos estão aqui, ele está escrevendo e falando a respeito de irmãos em Cristo Jesus. Nós sabemos que dentro das igrejas, até mesmo hoje, existem pessoas que estão com uma maturidade na fé, uma maturidade cristã maior do que as outras. Isso sempre vai haver, e basicamente era isso que acontecia aqui. Pessoas, por exemplo, que vinham do judaísmo, que ainda não tinham uma maturidade tão grande a respeito de entender a sua liberdade em relação a algumas questões que eram seguidas no Antigo Testamento pelo judaísmo, e que não foram contempladas ou foram ditas por Jesus que deveriam continuar sendo seguidas. Então, a preocupação do apóstolo Paulo aqui é exatamente que essas discussões, se elas continuassem e se elas ficassem muito acaloradas, elas podiam trazer o quê? Dificuldades para a comunhão da igreja. A igreja é corpo, Cristo é o cabeça, nós somos membros uns dos outros. Então a igreja, aquela igreja lá em Roma, ela precisava estar em comunhão. Eles precisavam estar em comunhão, precisam estar ali juntinho, caminhando, um juntinho com o outro. Um membro precisa do outro. Então, ele vai falar aqui, ao longo do capítulo 14 e parte do capítulo 15, ele vai nos mostrar 3 princípios que devem nortear o relacionamento desses dois grupos. O grupo aqui, que ele chama de cristãos que são fracos, pensa de uma forma. Esse grupo aqui pensa de outra forma. Essas questões não são questões essenciais à fé. Então, como que vocês devem se relacionar? Aí ele vai trazer para a gente 3 princípios que deveriam então nortear esse relacionamento. 3 princípios que deveriam ser ali aquilo que ia nortear o relacionamento desses dois grupos que pensam de maneira diferente. Não existe uma igreja, naquele tempo não havia e hoje não vai haver, onde todo mundo pense exatamente igual a respeito de todas as coisas. Então ele diz, vocês precisam entender 3 coisas. Cristo é Senhor, tanto dos fortes como dos fracos. Tanto os que são maduros na fé, quanto os que ainda são imaturos. Cristo é Senhor de todos vocês. E é exatamente isso que ele está dizendo onde? Capítulo 14, de 1 a 12, onde nós lemos aqui e estamos meditando nessa noite. Do versículo 13 do capítulo 14 até o 23, ele vai dizer, a nossa liberdade em Cristo ela é limitada pelo amor. Ou seja, a minha liberdade em Cristo ela é limitada pelo amor ao próximo. E aí nós vamos ver isso na semana que vem, que existem coisas que nós deixamos de fazer para não prejudicar o nosso irmão. Nossa liberdade ela tem um certo limite em relação ao próximo. O nosso amor ao próximo tem coisas que não seriam proibidas de fazer, mas que nós nos limitamos para não prejudicar aqueles que estão talvez mais fracos ou mais imaturos ainda na fé. Esse é o segundo princípio norteador. O primeiro Cristo é Senhor de todos, de fortes ou de fracos, maduros ou imaturos. A nossa liberdade em Cristo é limitada pelo amor. E ele vai dizer a terceira, que é lá no capítulo 15, de 1 a 13, o terceiro princípio norteador é que Cristo, ele nos dá o exemplo
de como deve ser, de como nós devemos renunciar os nossos direitos para agradar os outros e não a nós mesmos. Nós vamos entender isso daqui a 2 semanas, lá no capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 13. Então, se você está aqui com a gente hoje, permaneça nas próximas semanas para que a gente possa entender essas questões juntos. Mas hoje, então, o texto que nós lemos, Romanos 14, de 1 a 12, vai dizer que Cristo é Senhor, tanto de fracos quanto de fortes, quanto de fracos. Por que isso? Nós vamos ver juntos aqui no texto. Fracos e fortes são servos de Jesus. Volte os seus olhos para os versículos de 1 a 4. A palavra de Deus vai nos dizer assim: acolhei ao que é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o fraco come legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Então, ele diz: por que julga o servo alheio? Esse servo é servo de Jesus, não é servo seu para você ficar julgando ele. Então, fracos e fortes são servos de um mesmo Senhor, são servos de Jesus Cristo. Ele vai dizer: acolham mutuamente. Acolha. Se você acha que tem que guardar dias, que tem que comer ou que não pode comer, não despreze aquele que não faz igual a você. Se você entende, você está mais maduro na fé, entende essa liberdade cristã de que você não precisa se abster de certos alimentos e que você não precisa guardar dias de festas lá da lei cerimonial, não menospreze os que guardam. Então ele está dando instruções aqui para que um acolha o outro. Assim como nós fomos acolhidos por Deus, acolhamos agora uns aos outros, ele está dizendo para aquela igreja em Roma. O apóstolo Paulo está orientando eles a acolherem, a aceitarem uns aos outros e viverem então em paz, viverem a comunhão de Cristo, em comunhão apesar das diferenças de opinião. Algo que talvez hoje seja tão difícil. Nós vemos o tempo de tanta intolerância, onde as pessoas não conseguem conviver, não conseguem conversar com pessoas que pensem diferentes dela. Ele está dizendo: se você é forte na fé, não menospreze os fracos. Não despreze aqueles que ainda têm alguma imaturidade na fé. Todos nós temos o nosso processo de maturidade, de maturação na fé. Então não menospreze aqueles que ainda são um pouco mais imaturos. Você que ainda é mais fraco, entende que tem que guardar algumas coisas, que a Bíblia não vai especificar exatamente, então você não julgue aquele que não entende da mesma forma que você. Entende? Irmãos, aquilo que não é central, aquilo que a Bíblia não coloca, são questões que são secundárias. E aí o apóstolo Paulo está instruindo a eles que essas questões não devem ser questões que causem divisões entre eles, mas eles devem acolher uns aos outros e entender o pensamento diferente um do outro. Por mais que pense diferente a respeito de algumas coisas, eles são irmãos em Cristo. Então, você que é forte, não menospreze. Você que é fraco, não julgue. E ele vai dizer no capítulo 4: quem é você para julgar o servo alheio? O servo é de Deus, o servo é de Jesus. Quem é você para julgar? E o julgar aqui é interessante a gente entender. Não é uma simples avaliação, mas é olhar e condenar. Quem condena ou aprova é Jesus, é Deus. Então, para o seu próprio dono é que ele está em pé ou cai. Ou seja, é para Deus que ou a pessoa está em pé, está ali bem aprovada por Deus, ou que caiu, falhou, mas ficará de pé. Por quê? Porque o Senhor é quem sustenta tanto o fraco quanto o forte, quanto o maduro na fé, tanto o imaturo na fé. É Jesus quem sustenta e mantém a todos. É pela misericórdia de Deus que somos mantidos. Quem é você para julgar o servo de Jesus? Lembrando que está falando aqui para irmãos, dentro de uma mesma igreja. Quem é você para julgar então o seu irmão dessa forma? Se acolham, sem discussão de opinião, ele está dizendo aqui. E essa discussão de opinião que ele está dizendo não é aquela discussão saudável, A discussão saudável é sempre válida, Aquele bom debate a respeito de algumas coisas que não são essenciais à fé cristã, mas que
podemos conversar. Mas ele está falando aqui de discussão mesmo de opiniões, sabe? De discussão mesmo, de discutir. Discussões que poderiam até ficar acaloradas, são pessoas ali que agora estão unidos pelo amor em Cristo, mas que precisam ainda de maturidade, de amadurecer, de caminhar na fé. Então, quem é você para julgar o servo de Jesus? Ele vai dizer, se acolha o seu irmão. Deus te acolheu sem você ter merecimento algum. Acolha o seu irmão, ele é irmão em Cristo, ele é servo do mesmo Senhor que você. Não menospreze ele, não julgue ele, não critique ele. Entenda que Cristo é o Senhor tanto de um como de outro. Lembrando, questões secundárias da fé, não são questões essenciais da fé. Então, Cristo é Senhor tanto de um como de outro. Por quê? Versículos 5 e 6. Fracos e fortes desejam o quê? Agradar a Deus. E aqui o que o apóstolo Paulo está dizendo é o quê? Aqueles que guardam dias, que guardam os dias das festas, naquela igreja em Roma, aqueles que guardavam os dias das festas judaicas, aqueles que se abstinham de comer algumas coisas, porque a lei cerimonial judaica dizia, faziam isso para agradar a Jesus. Eles entendiam que isso agradava a Jesus. E aqueles que não faziam porque entendiam que era isso que agradava a Jesus. Então, havia opiniões diferentes. Volte seus olhos aí para o versículo 5, versículo 6, vamos ler. Um faz diferença entre dia e dia, falando aqui dos dias de festa. Outro julga iguais todos os dias, ou seja, todos os dias são dias do Senhor, todos os dias pertencem a Deus. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente, ou seja, esteja convicto daquilo que pensa, esteja em paz com Deus, que tenha orado a Deus, que tenha pensado sobre isso e tenha isso bem definido na sua mente. Quem distingue entre dia e dia, ou seja, quem faz diferença entre dia e dia, para o Senhor o faz. Para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. O que ele está dizendo aqui é o quê? O intuito desses irmãos lá, tanto os que guardavam os dias quanto os que não guardavam, tanto os que comiam quanto os que não comiam, era agradar a Deus. A motivação era válida. A motivação era essa motivação de agradar a Deus. Então é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Por mais que vocês tenham opiniões diferentes a respeito de alguma coisa, vocês têm um só pensamento em relação à motivação, que é de agradar a Deus. Por mais que vocês pensem em algumas coisas diferentes uns dos outros, e essas coisas são secundárias, o objetivo de vocês é o mesmo, é agradar a Deus. Então não há motivos para vocês discutirem, não há motivos para vocês viverem qualquer tipo de divisão. Aqui nesses versículos 5 e 6, o problema é o guardar os dias. Então alguns judeus convertidos, eles consideravam necessário continuar guardando aquelas festas judaicas, a festa do tabernáculo, várias festas que tinham no calendário judaico, enquanto outros consideravam que não era mais necessário fazer aquilo. Só que o que acontecia, ou que o apóstolo Paulo estava prevendo que poderia vir a acontecer, inspirado por Deus, ele escreve essas instruções, é que aqueles que entendem que devem guardar a festa, os dias de festa e todos aqueles dias, poderiam querer impor isso aos outros, sendo que aquilo não era uma questão central da fé em Jesus Cristo. Então, eles não deveriam impor isso, não deveriam julgar o outro e querer impor isso. Então, eles tinham uma opinião, mas eles não poderiam querer que isso fosse imposto para toda a igreja, porque isso não era uma questão essencial à fé. Então, era uma questão considerada pelo apóstolo Paulo, pela palavra de Deus, como algo secundário. Então, irmãos, uma coisa que nós precisamos ter muito cuidado é que às vezes as pessoas elas pegam e passam a lutar, a militar, podemos dizer assim, por algumas coisas que a Bíblia não diz, por regras que a Bíblia não dá, e fazem daquilo ali a sua vida, o seu ministério, baseado em coisas que não são essenciais à fé. Então nós precisamos ter muito cuidado. Essas coisas, você pode ter uma opinião diferente do seu irmão. Dentro da igreja nós vamos ter pessoas que pensam totalmente diferente uma das outras em relação a coisas que são secundárias. Em relação ao que é principal, essencial, as questões de fé, o evangelho, a fé em Jesus Cristo, a salvação somente pela fé em Cristo, a Bíblia como palavra de Deus, essas questões que são essenciais,
nós precisamos, se nós não pensamos dessa forma, não somos cristãos. Mas as questões que são secundárias, nós podemos sim ter opiniões diferentes. Podemos sim ter opiniões diferentes e vamos ter. Se você fizer uma enquete, nem todo mundo que está aqui participando com a gente é da Igreja Batista no Bairro Novo Mundo. Se você fizer uma enquete na sua igreja a respeito de algumas questões, pessoas vão pensar diferente uma das outras. Vamos colocar um exemplo aqui. Eu acho que é um exemplo simples, mas que talvez nenhuma analogia ela é perfeita, tá? Então, mas talvez é algo que ajude a gente a pensar um pouco. Vamos pensar aqui, talvez, não sei nem se isso tudo, mas 10 anos atrás, talvez em algumas igrejas mais, em outras menos, bateria na igreja foi um negócio que dividiu opiniões, não é isso? Entende? Questões que não são essenciais à fé, questões que são secundárias, maquiagem, onde a Bíblia... Então, questões que são secundárias e às vezes as pessoas militam, brigam por essas coisas como se fossem questões essenciais à fé. Essas questões não são essenciais à fé. Então, é disso que o apóstolo Paulo está falando. Essas questões não devem ser questões de divisão entre vocês. Cada um tem a sua opinião bem definida. Essa opinião bem definida não é você ter convicção em você mesmo. É convicção em Deus de que isso não é errado perante a Ele, de que isso não desagrada a Ele. É você e Deus, a livre consciência. Né? Você diante de Deus. Então, guardando ou não dias, festas, façam para agradar a Deus. Deve ser feito para agradar a Deus. A motivação aqui na igreja em Roma deles era essa, o apóstolo Paulo está dizendo, tanto dos fracos quanto dos fortes. A motivação era agradar a Deus, porque fracos e fortes, né, maduros ou imaturos na fé, vivem e morrem para quê? Para Jesus. Vive e morre para Jesus. Essa vida que nós vivemos aqui não é nossa. Jesus é Senhor sobre todos, sobre os que estão vivos e sobre os que já morreram. Ele é Senhor sobre todos. Vamos ler juntos Romanos 14, versículos 7 a 9. Porque nenhum de nós vive para si mesmo. Não vive para mim mesmo, vive para Cristo. Nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos de quem? Do Senhor. Somos dele. Foi exatamente para esse fim que Jesus Cristo morreu e tornou a viver, morreu e ressuscitou. Ele vai dizer aqui, para quê? Para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Para ser Senhor de todos. Jesus é Senhor sobre todos. Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, então Ele é Senhor sobre os mortos, Ele é Senhor sobre os vivos, Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. Então, tanto fraco quanto forte, se vive ou se morre, vive para Cristo e morre para Cristo. A razão, a motivação da nossa vida deve ser agradar ao Senhor, nós vivemos para Ele. Então, ele está dizendo para aquela igreja em Roma, a motivação de vocês e deve ser agradar ao Senhor, quer comendo, quer bebendo, fazendo qualquer outra coisa, trabalhando, estudando, em todos os momentos. O que deve motivar, o que deve levar vocês a fazer ou a não fazer algo é glorificar, é agradar a Deus, aquele que morreu, aquele que ressuscitou e que nos deu vida e agora é Senhor sobre mortos, sobre vivos, daqueles que já morreram, daqueles que estão vivos. Ou seja, Ele é Senhor de todos. Tudo que o cristão faz deve ser para glorificar a Deus, para glorificar o seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nem fortes nem fracos vivem para si mesmo. A nossa vida não é para nós mesmos, nós somos criados para glorificar, para nos relacionar com Deus. A nossa vida é para Ele. E Ele vai dizer, fracos e fortes comparecerão diante daquele que esse sim pode julgar. Esse é juiz. Fracos e fortes comparecerão diante do Senhor no dia do juízo. Leia comigo os versículos de 10 a 12. Você, porém, por que julga o seu irmão? E você, por que despreza o seu irmão?
pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus. Como está escrito, e aqui ele vai citar Isaías. Essa citação que o apóstolo Paulo faz aqui é lá de Isaías. Como está escrito, e ele vai dizer: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará alguns joelhos. Não, todo joelho, e toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós, todos, prestarão conta de si mesmo. De quem? Prestarão conta de quem? De si mesmo, diante de Deus. Cada um de nós prestaremos conta de nós mesmos. Eu prestarei conta de mim, você prestará conta de você. Todos nós prestaremos conta diante de Deus, aquele que é o verdadeiro juiz. Diante dele, todos nós prestaremos conta. E o apóstolo Paulo citando aqui Isaías 45, 23. Aquilo que o Senhor havia dito lá no Antigo Testamento, o apóstolo Paulo citando aqui. Então todos darão conta diante de Deus. Todos serão julgados por aquele que é o juiz. Inclusive, Jesus Cristo será então quem julga, quem condena ou aprova é Jesus Cristo. Lembrando, esse é o sentido do julgar aqui. De condenar ou de aprovar, desde o início do texto, é sempre nesse sentido. Então, fazer isso, então o apóstolo Paulo está dizendo o que aqui? Quando você, não é quem é você para julgar o seu irmão, para condenar o seu irmão? Não é simples avaliação, não é uma avaliação no sentido de buscar ajudar, mas é condenar. Quem é você para condenar? A gente só não pode pegar aqui e ter um entendimento da não julgueis para que não será julgados. Isso aí, às vezes a gente usa da forma errada, mas é assunto para uma outra live. Mas então ele está dizendo aqui que condenar, eu julgar e condenar o meu irmão, quando eu faço isso, eu estou querendo tomar o lugar que não é meu. Estou querendo tomar o lugar de juiz, que é de Jesus, que é só dele. Quando eu faço isso, eu estou antecipando um julgamento que é Jesus que fará, e não eu que farei. Então, cada um de nós, ele vai dizer, prestará conta de si mesmo. Então, Paulo está dizendo, em resumo, já até estouramos o tempo aqui, normalmente a gente faz 1 hora, mas já estamos terminando. O apóstolo Paulo está dizendo, em resumo, o quê? Se acolham não para discutir, para debater, para brigar, mas se acolham. Aqueles que são fracos na fé, não julguem o outro, não julguem o que é forte. Você que é forte, não menospreze o que é fraco, mas se acolham, vivam e perseveram em viver a comunhão uns para com os outros. Há um juiz somente, não fique querendo ser juiz dentro da sua igreja, não fique querendo julgar todo mundo. Não fique aí, cristão em Roma, querendo julgar a todos. Existe um que é Senhor sobre tudo e sobre todos, e é Jesus Cristo. E a Ele, todos nós prestaremos conta. Todos nós, diante dele, prestaremos conta. Então existem sim assuntos que são secundários e que nós vamos pensar de maneira diferente dos nossos irmãos. Vai divergir algum pensamento, mas nada disso deve ser motivo para divisão, nada disso deve ser motivo para discussão, nada disso deve ser motivo para causar rachas dentro de uma igreja, porque somos corpo, membros de um mesmo corpo e membros um dos outros, e o cabeça é Cristo. É a Ele que seguimos, é Ele que nos salva, é Ele que nos julgará, é Ele que nos mantém, é Ele que nos sustém, como vai dizer aqui. Então pensamentos diferentes vão sempre existir, mas precisamos tratar isso com sabedoria, acolhendo e amando uns aos outros. O apóstolo Paulo, ele já tinha dado todas as instruções necessárias para isso aqui. Mas essas questões são sempre questões que precisam ser bem trabalhadas, então o apóstolo Paulo escreve sobre isso. Mas o apóstolo Paulo já havia dito no capítulo 12 que nós devemos amar uns aos outros, que nós devemos preferir em honra aos outros. Quanto à honra, preferir honrar os outros. Então, quem faz isso não menospreza os outros. Quem faz isso não julga os outros. Então, eu já havia dado as instruções, agora ele está aplicando aqui. O que deve nortear o relacionamento de pessoas que estão numa mesma igreja e que pensam em alguma coisa em relação, que tem pensamentos diferentes em relação a alguma coisa, o que deve nortear é o senhorio de Jesus Cristo. Somos servos de um mesmo Senhor. Somos servos de Jesus Cristo. Se estivermos em Jesus, poderemos viver em comunhão, mesmo com pensamentos diferentes em relação a coisas secundárias. Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus.
Pela fé nele somos salvos. A Bíblia é a palavra de Deus. Aquelas questões que são centrais da fé, elas não podem jamais ser negociadas. Mas as questões que são secundárias, elas vão ser discutidas, vão ser conversadas, mas só se isso for de maneira razoável, de maneira amável e amorosa. Como estava havendo o risco de acontecer aqui na igreja em Roma, o apóstolo Paulo diz: é melhor que não se discuta. Acolha uns aos outros em amor. Acolha, assim como nós fomos acolhidos por Deus, nós temos a missão também de acolher. Nós vamos continuar falando a respeito desse assunto. O apóstolo Paulo continua. Então nós vimos aqui uma parte, nós falamos lá no início que o apóstolo Paulo, em relação a esse assunto de pessoas que pensam de maneira diferente, que têm opinião diferente dentro de uma mesma igreja, ele dá três princípios que deveriam nortear. E o primeiro é esse que nós vimos hoje. Nós somos servos de um mesmo Senhor. Cristo é Senhor, tanto dos fortes como dos fracos. Na semana que vem nós vamos ver que a nossa liberdade em Cristo, ela é limitada pelo amor. O amor ao próximo faz com que a gente limite um pouco a nossa liberdade. E na outra semana, sem ser a próxima, a outra, nós vamos ver que Cristo nos deu exemplo de como nós devemos renunciar a algumas coisas. Então, que Deus te abençoe e que o Espírito Santo de Deus tenha completado ao seu coração aquilo que por algum motivo tenha ficado faltando aqui naquilo que nós explanamos, mas que o Espírito Santo de Deus tenha trabalhado no seu coração e que essa palavra chegue com um entendimento no seu coração. Amém. Tá? Nós vamos orar. Nós temos algum pedido de oração? Foi só o de Gilda mesmo. Irmã Gilda. De oração, só Gilda. Que é para orar pelas famílias, pastores, Muito funcionários bom, e enfermeiros. muito bom. Orar pelas famílias, pelos pastores, pelos missionários, pelos enfermeiros. Quem entrou depois? Tia Zeli. Vamos orar? Então, depois nós vamos também estar falando aqui algumas pessoas que entraram e depois nós já estávamos aqui na parte do estúdio, não conseguimos cumprimentar. Vamos orar então pela vida dos enfermeiros, dos pastores, das famílias de pastores, aquelas pessoas que estão a orar pelas famílias, pelos pastores, pelos missionários e pelos enfermos. As famílias, sem dúvida, nesse momento, famílias algumas vivendo momentos turbulentos, passando por algumas dificuldades econômicas, dificuldades de pessoas que acabaram perdendo entes queridos dentro de toda essa questão do Covid-19, dentro de toda essa pandemia. A vida dos nossos queridos pastores e missionários, nós precisamos, amados, das suas orações. Nós, pastores, precisamos das suas orações. Precisamos que vocês estejam orando por nós, assim como nós oramos por vocês, pela vida dos nossos missionários que estão no campo, aqueles que estão lá na linha de frente, pregando o Evangelho em locais onde nós ainda não conseguimos chegar, mas as nossas orações sustentam eles lá, a nossa ajuda sustenta eles lá. Também pela vida dos nossos queridos profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, que estão o tempo todo na linha de frente. O tempo todo na linha de frente. Eu vou acrescentar aqui a vida dos profissionais de segurança, guarda civil, polícia, fiscalização. Alguns irmãos sabem, eu trabalho com um pouco dessa parte, da segurança, da fiscalização. Então, são profissionais também que estão na linha de frente, carece também das nossas orações. Vamos orar, feche os seus olhos, vamos orar juntos nesse momento. A orar por tio Zé. Tia Zeli também pedindo oração por tio Zé. Vamos estar orando. Senhor Deus, Pai de amor, nós glorificamos o Teu nome, Pai, pela Sua palavra. Glorificamos ao Senhor, ó Pai, pela Sua mão poderosa sobre nós, pelo Seu Espírito Santo que nos fala. Nós queremos pedir, ó Pai, nesse momento, orar ao Senhor, ó Pai, colocar diante do Senhor, porque nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é Deus forte, é Deus poderoso, e é diante do Senhor que devem ser conhecidas, a Sua palavra nos diz, diante do Senhor devem ser conhecidas todas as nossas súplicas, todas as nossas angústias, as nossas necessidades devem ser conhecidas do Senhor. Nós nos alegramos no Senhor, nós confiamos no Senhor, estamos seguros e confiantes no Senhor. Por isso nós colocamos diante do Senhor todas as nossas súplicas. Nós clamamos ao Senhor pela vida das famílias,
tantas famílias passando por problemas nesse momento, por problemas nesse tempo, problemas diversos, problemas de saúde, problema financeiro, problema de relacionamento, Pai. Nós clamamos ao Senhor pela vida dessas famílias. Clamamos ao Senhor pela vida das famílias que estiveram e que estão conosco aqui cultuando ao Senhor, pela vida daqueles que estão agora orando ao Senhor, colocando diante do Senhor as suas dificuldades. Pedimos ao Senhor pela vida da nossa família, pelos nossos familiares. Ó Pai, abençoa com sua mão poderosa conforme a tua vontade, Pai. Pedimos pela vida dos nossos queridos e amados pastores e missionários, que continuam pregando, continuam buscando formas, recebendo do Senhor estratégia e sabedoria para levar a sua palavra a todos aqueles que necessitam. Pela vida dos missionários que estão no campo, que estão na linha de frente, alguns locais muito delicados, perigosos. Clamamos o Senhor pela vida deles e pela vida das igrejas, continue sustentando em oração, continue os sustentando, enviando ajuda. Pedimos, ó Pai, que o Senhor oriente e fortaleça a vida dos seus servos, dê sabedoria nesse momento. Pedimos também, ó Pai, pela vida dos profissionais, aqueles que estão na linha de frente nesse momento, os profissionais da saúde, os enfermeiros, Pai, os médicos, todos aqueles que estão, os auxiliares, todos aqueles que estão nos hospitais, combatendo, ó Pai, lutando ali contra esse vírus, cuidando de pessoas que se doam para cuidar de outras, Pai. Te pedimos também pela vida dos nossos profissionais de segurança, da área de segurança, polícia, fiscalização, guarda. Ó Pai, todos aqueles que estão também diariamente nas ruas, por necessidade nesse tempo, ó Pai, em que é tão difícil, em que existem restrições, em que cuidados precisam ser tomados, mas essas pessoas estão na linha de frente, se doando ali, trabalhando. Que o Senhor esteja com a sua mão poderosa, Pai, protegendo, guardando a vida de cada um, sustentando, Pai. Ó Pai, nós te agradecemos pela vida de cada um que está conosco nessa noite cultuando ao Senhor. Sustenta e guarda essas famílias, Pai. Fortaleça cada dia na fé do Senhor Jesus Cristo. Que nenhum venha esmorecer, Pai. Pedimos pela vida da tia Zeli, pedindo oração pelo tio Zé, Pai. Que a sua mão poderosa esteja sobre essa vida, Pai. Pedimos também oração pela vida da Juliana, Senhor. Ó Pai, que estava ali em suspeita, ó Pai, trabalha também nessa área da saúde. Fortaleça, ó Pai, essas vidas. Sua mão poderosa esteja sobre a vida de cada um. E nós te agradecemos, ó Pai. Oramos ao Senhor agradecido. Porque no Senhor nós temos certeza e confiança de que nada pode nos tirar e nos separar do seu amor. Ensina-nos cada dia mais a viver o seu amor, a viver a sua comunhão. Em nome e por amor de Jesus. Amém. E amém. Amados, nós queremos agradecer para alguns irmãos que entraram depois. Uma Raquel, fala pra gente quem foram. A tia Zeli, né? Entrou. Aqui começou aqui. Tia Zeli. Irmã Eleilza, Deus abençoe, minha irmã, minha amada, está sempre aqui com a gente. Deus continue abençoando. Irmã Silvia, minha sogra, Deus abençoe, querida. Estevão é bênção na nossa vida, é bênção na vida da Igreja Batista do Bairro Novo Mundo. Esse negócio de live aqui que vocês estão vendo, a gente aprendeu tudo com ele. Ele aprendeu e ensinou pra gente. Estevão é bênção. Deus abençoe, meu querido. Clarice Souza, Deus abençoe. Deixa eu ver se tem mais alguém. Irmã Lucineide Alves, lá da Igreja Batista, falando dos Espíritos, está sempre aqui com a gente também. Deus abençoe, minha irmã. Um abração também para o nosso amado pastor Rômulo. Josiel Tavares, Deus abençoe, querido. Uma boa noite, Deus esteja abençoando e guardando. Muito obrigado por cultuar o Senhor conosco. Márcio Oliveira, Marcinho, muito obrigado. Está mais uma vez aqui com a gente. Deus abençoe. Se eu esqueci, desculpa. Aqui às vezes a gente não consegue falar de todos que estiveram conosco, mas se seu nome não foi citado, nós agradecemos, estamos gratos ao Senhor também pela sua vida. Deixa eu colocar a Raquel comigo. Pela sua vida, muito obrigado. Estamos gratos a Deus por você cultuar o Senhor conosco nessa noite e continue conosco. Estaremos nas próximas semanas aí falando um pouco mais a respeito dessa questão dos relacionamentos dentro até da própria igreja, a respeito da liberdade cristã e como o amor limita um pouco dessa liberdade. Então venha entender isso com a gente na palavra do Senhor, aquilo que a palavra de Deus nos diz, porque a palavra é o que nos norteia, a
A palavra de Deus é a nossa regra de fé e de prática. Então, que essa palavra seja cada dia mais preenchendo os nossos corações e que haja cada dia mais em mim e em você o desejo de aprender dessa palavra e de viver, né? Sendo não somente ouvintes, mas praticar essa palavra. Sejamos cada dia mais praticantes dessa palavra, vivamos a vontade de Deus, compartilhemos e vivemos o Evangelho, o amor de Jesus Cristo. Que a sua casa, meu querido, minha querida, seja abençoada, que a mão do Senhor esteja sobre você, toda sobre a sua família. Continue cultuando ao Senhor conosco. Os nossos cultos, no domingo, às 8h30 da manhã, aqui na parte da Igreja Batista no bairro Novo Mundo, nós temos a Escola Bíblica Dominical. Às 19h30, nós temos também culto online de louvor e proclamação da palavra. E às quartas-feiras, também o estudo a partir das 19h30. E sexta-feira a gente está aqui, sexta live. Esperamos você na próxima sexta também. Deus abençoe, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre você, sobre toda a sua família. Muito bom esse tempo juntos, que Deus seja glorificado sempre. Tchau, tchau, boa noite.